Meus irmãos e minhas irmãs, após termos discorrido sobre a cólera, é preciso levar em consideração que os padres do deserto insistiram muito na tristeza, catalogando-a também como um vício que está presente, ao menos potencialmente, em cada um de nós. Lipé, tristeza, uma relação desordenada, diria eu, com relação ao tempo. Bem, assim como falei na meditação anterior sobre a cólera, falo também que existe uma justa tristeza. Uma justa tristeza é aquela tristeza segundo Deus. É aquela tristeza que nos traz pesar, contrição, dor, arrependimento pelos pecados que nós cometemos em nossas vidas. Dor, arrependimento e remorso por não termos obedecido a Deus. Dor, arrependimento e remorso por termos perdido tanto tempo na nossa existência, teimando em caminhar por estradas que conduzem à morte, sem, afinal, conseguirmos construir coisa alguma de positivo. A tristeza é ainda uma virtude quando se notam os pecados que se cometem atualmente dentro da igreja e fora dela. Hoje, e neste retiro, eu insisto enormemente no fator positivo da tristeza daqueles que deploram o comportamento de certos padres, presbíteros, que desviaram menores do reto caminho. Padres que abusaram de menores, padres que destruíram pessoas e suas personalidades, padres que não foram autênticos, fervorosos no exercício do seu ministério, padres que depois de emporcalharem a veste batismal, emporcalharam também a veste presbiteral. Tristeza por tudo aquilo que existe de esterco e de lixo dentro da nossa igreja e não é posto para fora, e não é varrido, e não é limpo, é aturado, é conservado e muitas vezes aprovado também. Bem-aventurados os tristes, os aflitos, porque serão consolados. Jesus também experimentou tristeza na sua vida. Tristeza diante da dureza de coração dos seus opositores. Tristeza diante daqueles que imaginavam cultuar a Deus em detrimento do próximo e do bem que deveria ser feito ao próximo, por ocasião de curas realizadas no sábado. Tristeza diante da morte, improvisa, iminente, dolorosíssima e ignominiosa. Tristeza, no entanto, vencida com um abandono total nas mãos de Deus. A tristeza começa a ser um vício quando rói ou corrói a
vontade de viver. A tristeza é um vício da sociedade moderna. Os médicos e psicólogos conhecem esta patologia. Talvez não a chamem com este nome, mas conhecem perfeitamente um número crescente de pessoas deprimidas, de pessoas que perderam a vontade de viver, de pessoas constantemente marcadas pela melancolia, de pessoas que perderam o sentido da vida, de pessoas que não sabem o que estão fazendo aqui, de pessoas que se encontram como que constantemente num lugar indesejável. Estas pessoas acabam possuindo náusea da própria vida, citando uma vez mais o filósofo existencialista Sartre. A vida chega a ser uma náusea, algo insuportável. E quantas vezes se recorre à forma extrema do suicídio? Por fim, a uma vida vazia, completamente vazia de sentido. Uma pessoa que confia e se abandona em Deus jamais chega a um extremo deste. Por que a tristeza nos invade o coração e nos impede de quando em quando de viver? Bem, existem motivos. A tristeza se toma, por assim dizer, conta da nossa existência, da nossa vida, quando as coisas não correm de acordo com os nossos desejos, quando o esperado não chega, quando somos visitados improvisamente pela dor, pelo luto, pela amargura, pela decepção e não estamos preparados para aceitar as agruras da vida, quando somos duramente provados de mil maneiras diferentes, quando perdemos uma ocasião propícia, um emprego, e é preciso dizer que, sob um certo aspecto, essa tristeza é, de alguma maneira, compreensível. Ela, no entanto, passa a ser um vício resolutamente combatido por quem não quer ser sua vítima, abandonando-se nas mãos de Deus. A cada dia basta a sua pena, a cada dia o seu cargo. Se hoje não foi um bom dia para mim, amanhã, abandonando-me a Deus, Ele poderá fazer-me enxergar, como que por milagre, uma solução. Eu dizia que a tristeza é um relacionamento deformado, muitas vezes, com o tempo. Por quê? Porque o triste se volta nostalgicamente ao passado. O passado foi melhor. Os anos passados foram melhores. Ou então, épocas passadas que jamais foram as minhas, são ou foram as melhores. Infeliz de mim que vivo no presente, que vivo nesta sociedade, que vivo neste ano, que vivo envolvido nestas determinadas circunstâncias. É uma relação deformada com o passado que aparece idilicamente para nós como um tempo de ouro. E também um relacionamento deformado com o futuro,
porque se projeta no futuro uma série de sonhos irrealizáveis, uma série de vaidades, uma série de infantilidades, veleidades, que as mais das vezes não acontecerão. Remédio contra este relacionamento deformado com o tempo é aceitar o momento presente, é aceitar a vida como ela é. Claro, evidente, nós reagimos espontaneamente contra o sofrimento e a dor, contra as desilusões, os desconfortos e toda sorte de sofrimentos e de amarguras que experimentamos. Mas ai daquele que sonhasse viver uma vida inteira sem nenhum contratempo. Ai daquele que sonhasse viver uma vida inteira sem experimentar nenhuma provação, nenhum sofrimento, nenhuma desgraça. Esta pessoa não existe. Isto jamais se deu com ninguém. Sofrem os pobres por serem pobres, mas existe uma tristeza também limitada à classe abastada. Estes também, e sobretudo estes, têm o perigo de, por possuírem demais neste mundo, se sufocarem com o material e perder o sentido da vida. Dentre aqueles que se suicidam e colocam fim antecipado à própria existência, restituindo-a antecipadamente a Deus, está um bom número de pessoas de classes abastadas que, vistas de fora e sobretudo pelos pobres, deveriam exigir ou querer o contrário, viver 200, 300, 500 anos. Mais uma vez para o triste, para aquele que se abandona à melancolia, para aquele que perdeu o sentido da vida, para aquele que não sabe o que está fazendo neste mundo. Entregue-se nas mãos de Deus. Abandone-se nas mãos da providência. Aceite o dia a dia. Aceite o seu presente, aceite as suas circunstâncias, aceite até os seus pecados, os seus limites, não para cultivá-los, mas como um ponto de partida para, com a graça de Deus que não lhes falta, ir tentando se libertar disto aqui. A este propósito, e para se corrigir a tristeza, vem o mandamento apostólico dado a nós por Paulo. Alegrai-vos no Senhor. Nós temos o direito e mesmo a obrigação de viver alegres no Senhor. Isto é, aquele que se entregou totalmente nas mãos de Deus, aquele que a ele se abandonou de corpo e alma, sabe que não há nada neste mundo que pode arruiná-lo. Nem espada, nem sofrimento, nem tragédia de espécie alguma, nem perigos materiais ou morais poderá afastá-lo do amor de Deus que está em Cristo. Sabe também que Deus faz concorrer ao bem tudo o que acontece na alma e no coração dos seus eleitos. Nós temos a obrigação de sermos alegres, alegres no Senhor, o que não significa dar gargalhadas o dia inteiro, o que não significa contar piadas
o dia inteiro e viver na superficialidade. Significa, sim, viver na serenidade. Ainda que esta serenidade tenha que coabitar com situações adversas, que vai muito do gênio, do caráter, do estilo de vida, do comportamento passado, que, de certa maneira, marcaram a nossa existência. Ainda a propósito da tristeza, devo fazer menção de um vício que lhe é irmão gêmeo, a inveja. A inveja gera tristeza. Mas o que é a inveja? A inveja é não suportar que o outro seja melhor do que eu. A inveja consiste em não suportar que ele caminhe à minha frente. A inveja não me faz suportar que ele tenha o que eu não tenho. A inveja é uma espécie de roubo. E o 10º mandamento fala exatamente disto: não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar o que é do outro, não cobiçar o que Deus deu ao outro. O que Deus deu ao outro, ainda que não tenha dado a mim, é um carisma que ele deve usar para o bem de todos e para o bem da comunidade. O invejoso está destinado e condenado a viver sempre na tristeza e na consciência deplorável de que fecha sempre no vermelho, tem sempre menos que os outros. Gostaria de ser como os outros, mas detesta aqueles que têm, que possuem o que ele não possui. Detesta e não suporta que alguém seja elogiado e ele não. Detesta e não suporta que alguém seja promovido e ele não. A inveja realmente é irmã gêmea da tristeza e leva a pobre vítima desta situação patológica a uma vida infeliz. E uma vida infeliz sem Deus. Remédio à inveja: alegrar-nos com o bem dos outros. E é também um conselho, uma ordem do apóstolo: alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram e possuir um sentimento comum. Se aquele tem o que eu não tenho, se ele tem promoções que eu não tenho, eu me contento com o que Deus me deu. Porque o que Deus me deu, deu apenas a mim e eu sou o único depositário disto. Ao invés de invejar as ações virtuosas, ao invés de invejar o bem do outro, aprender a descobrir e a se contentar com o que Deus deu a mim. O julgamento de Deus será muito diverso do que nós imaginamos. E muitas pessoas também, que hoje contemplamos a anos-luz na nossa frente, quem sabe, diante de Deus, terão menos méritos do que nós, se para eles aquilo lá for vanglória, e nós, pelo contrário, soubermos fazer render para a sociedade, para a igreja, para a família, os talentos que Deus nos concedeu.
termino esta meditação. Cada um de nós se examine se é uma alma melancólica, triste, deprimida, sem fervor de Deus, sem unção de Deus, sem consolação do Espírito Santo. O triste necessita, sobretudo, da consolação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, se invocado com confiança, se encarregará de jogar um bálsamo, uma espécie de anestésico em tudo aquilo que nos faz carregar a vida como um fardo insuportável. Lembrem-se no final desta meditação e reflitam. Deus nos quer felizes, tanto quanto possível neste mundo. Deus nos quer serenos e, sobretudo, abandonados na sua mão. Quem a Ele se entregou não tem motivo algum de esperar o pior, o trágico para si. Ele poderá entrar na turbulência ou na nuvem, mas entra com Deus e sai solidificado do lado de lá.